Olá, queridos, eu sou o Bispo Danilo. Estamos aqui no podcast para falar de um tema muito importante hoje, que é o mês de abril, o mês de conscientização do autismo, o mês azul. Dia 2 de abril nós tivemos um dia muito importante também, que foi o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E hoje temos duas pessoas muito importantes, pessoas especiais, que vai estar falando um pouquinho para nós das experiências que elas tiveram, né? A professora Dona Rosa Helena e a advogada Camila. Sejam bem-vindas, é uma alegria poder tê-las aqui no podcast. Professora Rosa Helena, conte para nós a sua experiência com seu filho. Então, eu sou Rosa Helena, professora formada em Letras e Pedagogia e sou mãe de 3 filhos e o último dele, 2005, Marlon Gabriel, que aos 2 anos, né, começamos uma busca de diagnóstico e foi diagnosticado com espectro autista. O Marlon, desde muito cedo, a gente percebia algumas coisas diferentes, porém, por ser o caçula, a gente tinha aquela questão, não é dengo, né? Então, a gente tem sempre aquela resistência de ver o óbvio. Mas com 2 anos ele não falava, ele não sabia identificar objetos, nem quem era mãe, quem era pai, e tinha um comportamento sempre muito agressivo, né? De morder e também assistir o mesmo filme o dia todo. E outras características que a gente foi observando que algo não estava normal. Apesar dele ter sido uma criança que foi acompanhado com o pediatra desde o nascimento, né, mensal, quinzenal, depois mensal, mas não tinha se observado nada até então vindo do médico. Então a gente foi com essa queixa do comportamento e foi encaminhada para a neuro, que com o olhar ela falou, vamos estar investigando que ele tem possibilidades de ter algum diagnóstico. Inicialmente nós pensamos que era deficiência cognitiva, né? Mas depois, com os 4 anos, aí sim saiu o laudo, com o título de autismo infantil, laudo com autismo infantil. Eu também tenho a minha experiência, eu sou pai de um filho com autismo, que é o Danielzinho. Danielzinho começou sempre a virar os carrinhos de cabeça para baixo, né? Ele colocava as coisas assim, sempre pedrinhas enfileirando, e rodava tudo, né? E não o atraso na fala. Foi o que chamou a atenção. O pediatra dele, o Dr. Ricardo, com 9 meses de idade, o Danielzinho ele já percebeu e mandou a gente investigar. Foi assim a minha descoberta. E, doutora Camila, como foi a sua descoberta? Então, sou mãe do Gabriel, o Gabriel está com 7 anos. A minha descoberta do Gabriel, ele foi um bebê que ele nasceu prematuro, ele teve algumas outras dificuldades. Ele era um bebê cansado, com pulmão, parecia sempre muito cansado. A gente sabia que tinha alguma coisa. Começamos a investigar síndromes genéticas. Eu e meu esposo falamos que o autismo foi o menor dos problemas que poderia ter aparecido naquela época. Teve uma desconfiança que ele poderia ter uma síndrome genética, que ele teria chance de sobrevida até 9 anos de idade. Então, assim, ele tinha alguma coisa, mas desde muito bebê. Só que ele era uma criança que olhava, quando ele começou, ele era sociável, ele não estranhava as pessoas, sempre foi muito dócil. Então, tinha outros problemas, ele tem baixo tônus muscular, estamos trabalhando isso, mas ele tinha outros problemas que não chamou tanto atenção, então a gente achava que autismo não. Até que quando chegou dos 2 anos, mais ou menos com os 2 anos, tivemos o diagnóstico, já tinha começado as intervenções, né? Antes até, veio o diagnóstico, aí parece que tudo aflorou. Aí ele começou a girar tudo, começou a virar os carrinhos e rodar tudo, sabe? Então, assim, começou a fazer os movimentos estereotipados. Então, o Gabriel, ele teve um caminho, digamos assim, sui generis. Nós pensamos outras coisas, tivemos outros problemas, e quando veio o autismo, até que não foi tão grave assim. Entendi. E, assim, eu acho que o grande desafio é da descoberta, né? Assim, até a gente descobrir, parece que a gente está em um lugar sem tato, né? Sem direção. E como é que foi, assim, o sentimento da professora Rosa Helena quando
descobriu, chegou o diagnóstico, agora o que eu vou fazer? Isso. Por ser professora, a gente é capacitado para reconhecer, né, todas as deficiências, porque eles estão dentro da escola. E achava eu que conhecia, que sabia identificar com facilidade. Mas aquele diagnóstico foi realmente assim, impactante, né? A negação foi natural, infelizmente, e assim, não que serviu como atraso, porque a gente viu a necessidade de que tinha que ser feito algo, mas aqui, no interior a gente tinha, né, aquele sentimento de que não era assim, não era para ser assim. E isso foi uma questão familiar que dificultou um pouco, porque a gente sabe que ao sair o diagnóstico, iniciar um tratamento, o tratamento ele não pode ser só lá na clínica, ele não pode ser lá no fono só, ele não pode ser só lá, né, nas terapias, ele tem que começar em casa. E quando em casa a gente tem aquela dificuldade de não aceitar, de não querer, de não reconhecer, as coisas andam um pouco mais lentas. Então, assim, foi um trabalho também nosso de se conscientizar de que a gente precisa de reconhecer, não é? Buscar informação, porque até então, aqui no Tocantins, as clínicas eram poucas, as informações eram poucas, a gente não tinha essa gama hoje, né, de atendimentos possíveis para uma criança, não é? A gente sabe que a questão do Dia Mundial, ele foi criado em 2007, Marlon nasceu em 2005, em 2007 que começamos o trabalho. Isso nos Estados Unidos, né, a nível mundial, a coisa andou um pouco mais, mas no Brasil foi algo devagar. E no Tocantins, por ser um estado novo, naquela época, mais ainda difícil. Né? Então, assim, tudo foi um pouco mais lento. O Marlon ele teve menos possibilidades que hoje se tem. Mas, assim, enquanto mãe e pedagoga, eu abracei, né? Quando a gente fala, agora a gente tem que fazer algo, eu abracei tanto que eu fui professora do Marlon durante 4 anos, né? Na vida dele escolar. A gente fazia o atendimento da fono, eu fazia junto e eu trazia para casa para fazer, né? Dar continuidade. Então, assim, não foi fácil, mas a gente tem que realmente abraçar a situação para fazer algo para que a criança possa ter, não é, possibilidades de desenvolvimento. Doutora Camila, a professora Rosa Helena começou a falar da negação, né? E acho que é uma questão que prejudica bastante, né? Daniel, ele recebeu, logo eu busquei neuro, a gente começou a buscar tratamento, logo ele começou a fazer Denver, logo veio a necessidade da fonoaudióloga, logo veio a necessidade de terapia ocupacional, mas eu sempre tinha dentro de mim, não, ele só tem um atraso na fala, né? Sempre a gente pensa que quer suavizar a questão. E a senhora é estudante de psicologia. Sim. E como a senhora vê essa questão da negação? Como ela prejudica a criança em si? A negação, ela atrapalha você tomar atitudes, às vezes, né? Às vezes fica esperando que algo vai acontecer, algo vai se desenvolver. Sempre tem uma fala muito comum de se falar que, espera que logo ele vai falar, espera que logo ele vai se desenvolver. O meu primo era assim, o meu tio era assim, sabe? Com 6 anos começou a falar. E a gente sabe muito bem que tem a neuroplasticidade cerebral. Então, quanto antes for estimulado, mais fácil é. Nós aprendemos muito mais fácil quando criança. Pensa, uma criança de 2 anos está aprendendo uma língua, falar, andar, tudo muito rápido. O Dr. Ricardo, ele falava, investe até os 3 anos, investe, porque até 3 anos tem uma janela muito importante. É a neuroplasticidade. Neuroplasticidade. E isso é uma bomba relógio na cabeça da gente. Sim. É um tic-tac, a gente tem que tomar muito cuidado às vezes, porque você fica pensando que é até os 3 anos, né? Nossa, eu tenho que correr tudo. E é difícil muitas vezes. No meu caso, eu tinha um prognóstico muito pior. Então, quando vê que era com risco de vida, né? O Gabriel, o primeiro que tinha, era algo que teria risco de vida. Quando veio o autismo, mas mesmo assim ainda tem uma negação. Você ainda acha que vai ser muito fácil. Você ainda acha que você vai cumprir certos requisitos, você vai cumprir aquelas horas certinhos, como se fosse uma receita de bolo, e que tudo vai dar certo. E muitas vezes a gente sabe que o desenvolvimento não é de ninguém, né? Nem das crianças típicas, é linear. Vai crescendo, vai indo, tem hora que vai pra frente, tem hora que dá 2 passos pra trás. Igual todo mundo, às vezes a nossa ansiedade atrapalha um pouquinho, né? Entendi.
você com a sua experiência como advogada, quais são as leis e direitos para as pessoas com espectro do autismo hoje no Brasil? É interessante a gente falar da história da legislação que veio, porque nós somos aqui, somos 3 pais, mães, né, de autistas. A história da legislação, ela veio com a mãe, né, que foi a Berenice Viana. Sim. Ela que buscou o diagnóstico do filho de todas as formas, e aí virou a lei, que foi a Lei 12.764, que ela é de 2012, que ela foi a que criou a Política Nacional de Proteção da Pessoa com Autismo, né? Então a gente está falando isso de 2012 para cá, que teve essa lei, que ela trouxe forma de tratamento, começou a trazer tudo isso. E depois o autismo foi classificado como deficiência, e aí entrou com o Estatuto da Deficiência também. E na Lei Berenice Viana, ela ali dá o direito ao atendimento no SUS. Exatamente. Na verdade, a estimulação precoce, diagnóstico precoce. E na minha experiência ali como bispo da região sul de Palmas, Itaquaralto, há 12 anos, e nesses últimos anos, dentro da minha comunidade, a minha igreja, lá na igreja hoje tem, além do meu caçula, tem umas 4 mãezinhas com filhos com espectro autista. Só que eles não têm plano de saúde. E fica essa busca no postinho de saúde, no CRAS, e não tem atendimento. Por que, doutora Camila, há essa distância da lei e aplicabilidade da lei? É sempre difícil falar isso, porque na verdade não sabemos, né? Porque nós estamos falando de 2012, de lá, assim quando a lei é criada, às vezes realmente você implementar recursos é muito difícil. Porque às vezes falta mão de obra qualificada, tudo isso que a Rosa trouxe, que há muito tempo atrás a gente não tinha tanto mão de obra, não tinha como nem se contratar tanta pessoa. Mas agora, hoje em dia, já era para estar implementado, né? Muitas coisas, porque estamos vendo que o diagnóstico está chegando, mas na nossa realidade, né? Às vezes quem está buscando o sistema único, às vezes nem sempre consegue um diagnóstico tão rápido e tão precoce. Então, é difícil falar como, porque já era para estar operacionalizado, já era para estar sabendo o que se faz. Porque já tem outros estados que está acontecendo, outras cidades que está acontecendo. Sim. Então a gente já tem o caminho das pedras. Verdade. Eu tenho um sobrinho, aqui também tem TEA, no Pará. E lá no Pará eu conheci políticas públicas assim voltadas para pessoas com espectro autista. Lá o governador, o estado fez o centro de atendimento para pessoas com espectro autista nas regiões mais carentes, e atende mais de 300 pessoas. E não só isso, ajuda na formação de familiares, de famílias, para ajudar no atendimento. Então é muito interessante isso. Mas na nossa cidade a gente sente, né, essa ausência. A gente teve algumas rodas de conversa, né? A professora Rosa Helena lá na nossa região, a doutora Camila participou conosco, e a gente teve a escuta de mãezinhas que estão na luta, né? Assim, parece que é um oceano. Isso. A realidade da escola hoje é o seguinte, o quadro hoje, assim, a cada sala de aula tem no mínimo 2 crianças. Que uma professora contou pra mim que na sala dela tinha 4. Então, tem no mínimo 2, né, crianças com espectro. Isso. Aí o que acontece? Se a pessoa tem a condição de conseguir um laudo, que hoje, para conseguir esse laudo, tem todo um atendimento, né, com neuropsicólogo, que demanda recursos. Infelizmente, a classe mais favorecida, ela não consegue chegar, porque o sistema SUS, os próprios médicos, eles indicam, se você tiver condição de ir no particular, vá, porque a morosidade, né, acho que não tem o interesse mesmo da coisa de se andar. Então, o que acontece? Se tem laudo, a escola consegue um cuidador. Esse cuidador é em que situação? Alguém geralmente de nível médio, ou no máximo que tenha alguma habilitação, né, no magistério, que não tem formação, né, eles passam por uma formação no início do ano, mas não é uma coisa, né, específica, que a gente sabe que a formação ela é prioritária para poder acompanhar, né, o que está vindo de novo. E ele é somente nessa situação de cuidador, de estar ali
próximo da criança. Então, ele é totalmente, assim, a maioria deles desprovido de condições de estar, né, tendo mesmo uma ação efetiva escolar para aquela criança. E os professores, hoje eu conversei com várias colegas, né, de trabalho, e elas colocam da ansiedade que se tem, né, mesmo com todo esse mês de consciência, as formações ainda são muito lentas, né, não são ainda satisfatórias. Precisa de se intensificar essa formação de todos os profissionais da escola. O Marlon mesmo, nós passamos por, ele hoje tem 19 anos, e nós passamos por situações complexas. Quando ele entrou, né, na primeira escola, uma escola pequena, particular, as pessoas não sabiam o que fazer com uma criança autista. Então eu ia de vez em quando, ia lá, ia passando, olha, tem necessidade, o barulho que o agride, não é? O cuidado com a questão que ele gostava do dele, das particularidades, ficar ali mais sozinho. Então era esse acompanhamento que a gente fazia. Quando entrou no primeiro ano, eu levei ele para a escola que eu trabalhava e eu fui ser a professora dele porque eu via que as condições, não é? A formação, o conhecimento era muito pouco naquela época. Hoje ainda persiste. Então, toda essa questão escolar, ela é muito complexa, porque as escolas não estão preparadas ainda com conhecimento, né, formação profissional mesmo, para poder atender com qualidade. E outra coisa importante, nós estávamos falando da questão da família, porque a terapia ela não é só lá na sala de aula, ela tem que acontecer na continuidade. E aí em casa também a família não tem, né, a formação também, ou pelo menos a sensibilidade para poder estar auxiliando muitas das famílias, principalmente né, das classes, né, mais baixas, onde muitos pais ainda têm dificuldade na leitura, né, não conseguem buscar informações. Então, assim, essa questão do atendimento escolar ainda é algo complicado. Esses dias eu estava numa célula no Jardim Vitória, aí tinha uma criança, 9 anos, e a escola já tinha falado com a mãezinha buscar um diagnóstico, que ela não tinha laudo. A criança com traços, né, de autismo, e a mãezinha ali sofrendo muita angústia, como os pais sofrem, né, e não saber lidar. E até assim o laudo, não conseguiu o laudo, né? Então aí eu falei com ela, olha, só com um psiquiatra. O psiquiatra vai te dar o laudo e você vai poder resolver essa questão. Os pais sofrem, doutora Camila? Sofrem. E até o que a Rosa trouxe, a gente tem a legislação, mas a gente ainda não tem um protocolo de como é feito nas escolas. Hoje em dia tem o acompanhamento, o atendente escolar, que é o AT escolar, a exigência, só que não tem um treinamento para eles estarem ali. Inclusive, a nível federal, está tendo uma discussão com as sociedades de pais de autistas, pedindo para homologação de um parecer que tem do Conselho Nacional de Educação, que é pedindo para ter regulamentação exatamente nessa área, para que tenha mais ciência, que se aplique efetivamente o ABA ou o Denver dentro das escolas. Porque a escola não é para ser simplesmente um lugar de depósito da criança. A criança tem que estar ali, ela tem que ter meios de acompanhar, ela tem que ter meios de aprender. E ela só vai ter meios, nós sabemos muito bem isso, se tiver alguém capacitado para intermediar. Igual, por exemplo, às vezes a criança ela fala, né? Ela tem uma comunicação, ela fala, só que ela não tem comunicação funcional. Às vezes ela fala por ecolalia, ela fala repetindo. Ou ela só fala com o hiperfoco dela o tempo inteiro. Ela conta a história do dinossauro, ela conta daquilo lá. Aí ela tá lá na escola. Aí ela anda junto com um grupinho de amigos dela, mas os meninos meio que toleram ele lá, porque o autista, às vezes, ele tá falando sempre do mesmo assunto. Sempre contando do dinossauro, do Minecraft, de não sei o quê. Aquele assunto. Ele não sabe ter troca de turnos. E para isso precisa de ter profissionais qualificados para olhar, para ver se realmente ele sabe começar uma conversa e continuar uma conversa. E isso precisamos. E mãe e pai sofrem o tempo inteiro. Por quê? Porque muitas vezes você não tem o conhecimento, muitas vezes um autismo caiu de colo, de paraquedas na sua casa, muitas vezes você nem tinha ouvido falar, ou tinha ouvido falar de uma maneira muito caricata, né? Uma maneira muito assim, falando daquele grau
terrível, ou então falando de uma maneira muito floreada que Einstein é autista, colocando como o autismo ou como uma fonte de inteligência ou como fonte de todo o seu sofrimento. Então muitas vezes a família não tem conhecimento nenhum e não tem onde procurar. Então assim, e a escola, eu acho interessante que a Rosa trouxe essa realidade, porque a escola geralmente é a porta de entrada, é aonde que alguém fala, opa, tem alguma coisa aqui que não tá. Normalmente é quando a criança é colocada com os pares, porque senão ela está dentro de casa. E dentro de casa, às vezes, a gente acha, ele é mimado, vai desenvolver a si mesmo. Mas aí, na hora que você pega essa criança e coloca junto com os outros, que fica escancarada a diferença, as dificuldades, né? Então, é a hora que geralmente é o primeiro portão. Nós tivemos com os médicos, mas muitas vezes a primeira fala com a família é da escola. E às vezes não tem profissional capacitado nem para conversar com a família. Verdade. Então eles ficam meio perdidos, não sabem para onde ir. A gente tendo quantas e quantas vezes que a gente ficou perdido. Sabe assim, eu nessa história toda, e olha que eu tenho muito acesso, mas várias vezes a gente fica perdido, a gente não sabe aonde vai dar. A gente não sabe que caminho tomar. Então, imagina quem não tem orientação. Verdade. Na nossa última roda que a gente teve lá na região sul, a gente até ouviu uma mãezinha falando do sofrimento da filha dela com bullying. Eu não sei vocês, assim, né? A professora Rosa Helena já tem o Marlon com quase 18 anos. 19 anos, né? O Gabriel tem 7. O meu tem 5 aninhos. E é algo assim que eu sinto medo, né? Meu filho tá indo pra escola e como vai ser lá, né? Ele vai sofrer bullying, né? Ele vai... E a gente teve um relato da garota que jogaram ela na lama, falavam dela. Foi horrorizante, né? Assim, ouvir aquele relato. E como a escola pode se preparar, né, para essas situações, né? E como a gente, né, pode ajudar os nossos filhos, assim, quem está nos escutando, né, talvez tenha o mesmo medo. Eu tenho medo. Eu fiquei sem receio, meu filho está indo para a escola, como é que vai ser? Né? Então, eu queria ouvir vocês. Eu acho a escola o lugar que eu tenho menos controle, né? Assim, digamos assim, eu como mãe. Porque é isso que dá ansiedade, isso né, que gente? dá ansiedade. Tá em casa, tá na clínica, tá com uma pessoa, né? E também é bom, né? É bom a gente perdendo o controle, porque a gente quer criar nosso filho pro mundo, né? A gente não quer que nosso filho fique assim. Mas é difícil. É difícil, é doloroso. É difícil soltar, parece que a gente vê, eu me vejo às vezes reforçando o Daniel como um garoto que tem que ser protegido. É difícil, mas assim, por esse lado, mas nós estamos falando de uma outra realidade, que nós temos algum acesso dentro da escola, né? Pelo menos a escola do meu filho eu tenho acesso o tempo inteiro. Eu tenho lá, eu entro, eu converso, eu tenho apoio. Mas agora quem não tem, como é que faz? Né? O medo é muito grande. E assim, são duas experiências. Eu tenho experiência do Marlon com escola particular e pública, né? E eu vejo, infelizmente, a escola particular ainda com mais deficiência do que a pública em algumas situações. Porque enquanto escola pública, depois que eu deixei de ser professora, eu trabalhei com o Marlon durante 4 anos, eu fui professora do Marlon, e eu fui professora e era AT dele, né? E era professora de reforço. E o Marlon, né? O Marlon sofreu bullying? Nossa, de todas as situações, inclusive de servidores, né? Como é que a senhora... Aí a gente ficava ali naquela proteção, não é? Para tentar não deixar ele, né, sentir o menos possível, né, dessas reações. Mas assim, ele foi sentindo isso mais à frente. Então eu ia contar a situação dele na escola particular. Quando ele terminou o 4º ano, eu estava em estado de estafa mesmo, né, porque eu fazia um trabalho intenso com ele, né, tentar ajudá-lo e desenvolvê-lo, e coloquei numa escola particular. A escola particular, eu cheguei, conversei, expliquei, né, toda a situação. Não, tudo bem, a gente entende, tá. Com 1 mês, aí eu fui chamada na escola. Quando eu fui chamada na escola, eu já tinha 3 documentos registrados pela professora, né, do Marlon,
dele com agressividade, com outras, né, com situações. Ele falou, nossa, porque não me chamou mais cedo? Pois é, Roselena, agora ele tem, a gente está com essa dificuldade e agora ele só pode voltar para a escola quando ele estiver tomando uma medicação. Quando ele tiver, né, alguma coisa, algum documento aqui que, né, eles colocaram que só aquele laudo, ele precisava de uma medicação. Isso a escola particular foi colocado. Então, assim, eu realmente fui, né, a gente volta num neuro e faz todo um atendimento. Ele começou a tomar Ritalina, que é uma medicação que foi muito boa naquela época, mas ela prendia a atenção dele de uma certa forma que tudo incomodava. Então, favorecia de um lado e de outro não. Aí eu coloquei ele na escola pública, mas numa escola pública onde eu conhecia o gestor, e a escola tentou desenvolver um trabalho. Eles conseguiram até determinado tempo, né? Todo o quadro da escola era ciente do Marlon com as suas dificuldades, com as suas limitações, de modo que da merendeira ao porteiro, do diretor ao porteiro, eles tinham conhecimento de quem era o Marlon dentro da escola. Ele tinha uma mesa específica próximo da direção, que quando ele ficava muito, né, irritado com barulho, eles o encaminhavam. Quando tinha um trabalho em sala de aula, eles já tinham as colegas que o traziam, né, para dentro do grupo, porque primeiro, né, a tendência é de exclusão, então a escola foi trabalhando nessas situações. Então, para a gente ver que como a consciência, né, de todo consegue, né, várias barreiras, várias dificuldades. Não vou dizer que não aconteceu situações, que com certeza aconteceram, mas assim, teve esse lado positivo, né? Essa tentativa da escola de se juntar e todos juntos conscientes, saber das limitações, quais eram as necessidades, e cada um, o Marlon não tinha o cuidador, isso já no ensino, nos anos finais, né, do ensino fundamental. Mas assim, na hora que precisava, o professor já sabia, olha, chama, né, a fulana que ela vai saber conversar com ele, vai saber orientá-lo. Né? Então, assim, todo esse cuidado, a importância do cuidado, e só isso acontece se todos são conscientes, abraçam a causa e sabem da importância, né? Tem aquela frase que fala que para criar uma criança precisa de uma aldeia, né? Eu acho que para criar uma criança neurodiversa, precisa de uma aldeia muito engajada, muito engajada. A gente precisa de muitas pessoas discutindo, muitas pessoas trazendo, muitas pessoas tendo cuidado, porque tem que ter um cuidado maior. A gente tem evoluído bastante, né? Sim. Na questão das leis, né, doutora Camila? Também tem a lei Mion, né? Mion, que é da CIPTEA, né? Que é para fazer a carteira. A carteirinha. Tem outras leis que protegem. Tem várias searas, né, também que colocou. Tem hoje em dia, se for para benefício previdenciário, se fizer parte, se entrar naqueles requisitos, você pode ter o bebê estudante da LOAS, né? Tem direito para comprar carro, com algumas isenções, que ele hoje em dia é considerado com deficiência, né? Tem hoje em dia legislação que garante a educação. Inclusive, hoje, há pouco tempo, teve uma legislação que esse é para todos, né? Que é a lei anti-bullying, né? Que está buscando até criminalizar, né? Quando acontece bullying em escola. Então, hoje, nós temos vários arcabouços, mas ainda falta, às vezes, implementar e, às vezes, falta trazer um critério mais normativo. Quando nós falamos, garantir um atendente escolar, né? Para a criança, ou cuidador. Mas não é falado como que vai ser esse acompanhamento. Sabe, assim, é garantido ter alguém, um professor auxiliar, alguma coisa, mas como que esse acompanhamento vai ser feito, ainda falta delimitar, ainda falta essas discussões. E nesse mês, a professora Rosa estava falando da importância da conscientização em todos os âmbitos, né? Escolar, familiar, sociedade e igreja. Eu acho que o meu filho tem uma sensibilidade auditiva, né? E eu sou pastor da igreja, eu tenho que ir para a igreja. Né? Então, até na igreja a gente tem que lutar por isso, né? E como é que vocês veem hoje o nível de conscientização da nossa sociedade? O que necessita melhorar, né? E o que a gente pode fazer? Hoje em dia as pessoas pelo menos já ouviram falar o que é autismo. Né? Então, assim, você quando anda, se fala que as pessoas pelo menos ouviram falar o que é.
há alguns anos atrás nem sabiam o que era. Como é um transtorno que não tem aparência física, não olha para ele e fica sabendo que ele tem autismo, é algo não aparente, você precisa de algumas identificações, que usa-se o cordão. Então, na hora que está usando hoje em dia o cordão de girassol, a maioria dos lugares onde que a gente frequenta, as pessoas têm noção do que é aquilo ali, pelo menos isso, né? Muitas vezes não querem ceder, muitas vezes falam algumas outras coisas, mas hoje em dia já se tem o conhecimento. Mas ainda falta um pouco de apoio aos pais e às mães especiais. A gente fala muito de mãe, porque normalmente é a mãe que assume. Normalmente quem deixa de trabalhar é a mãe para cuidar do filho. Normalmente quem carrega nas consultas, quem está ali na porta, é a mãe. Tem índice altíssimo de divórcio, às vezes pais, e aí é um papel que eu acho que a igreja tem que estar muito perto para acolher essas famílias, para não deixar acontecer o divórcio, acontecer esses abandonos, né? Porque muitas vezes fica a criança e a mãe sozinha, né? E a mãe dando conta e sem suporte. Então fica tudo muito mais difícil. Eu vejo também um lado de uma preocupação da questão de que hoje a incidência, né, dos laudos, né, a quantidade dos laudos, uma vez que agora se normalizar, então é autismo. Não, é só autismo, né, igual a gente estava falando. Então, assim, é um olhar que a gente tem que ter para essa conscientização de que não é só um autismo. O autismo é algo permanente, é algo que vai acompanhar para a vida toda. Hoje, eu até esses dias conversando com o meu filho, com o Michael, qual o grau, né, qual o nível de suporte que se a gente fosse, né, dizer para o Marlon, né? A gente sabe que o DSM ele trabalha só com relação à questão dos indicadores cognitivos e da fala, né? Se fôssemos colocar, o Marlon ele teve o severo nos dois, porque ele só desenvolveu a fala com 6 anos. Então, com 6 anos que você entendia o que ele falava, ele conseguia se comunicar com uma frase completa, né? Aos 6 anos. E hoje ele é uma criança que desenvolve conteúdo, né, com uma habilidade de fala, né, muito boa. E com relação também ao cognitivo, ele teve dificuldades. Somente ele aos 9 anos que a gente detectou que assim, agora ele sabe agora ler, né, ele sabe ler e escrever. Então teve todo esse atraso. Então são os olhares que a gente tem que ter para não se colocar, o autismo é tudo igual, né? Não é tudo igual, né? Não podemos generalizar agora as situações. Não é só autismo, a gente escuta muito isso, né? Nas escolas principalmente. Então tem que ter esse olhar mesmo específico do que é mesmo que se precisa, aquela criança que está ali naquele nível, qual é o suporte. Hoje, se fosse falar de acompanhamento, né, em relação ao Marlon com 19 anos, ele ainda tem toda uma dificuldade de interação, né, de comunicar com o outro e de aceitar o outro, inclusive, né? Então é algo que ele vai precisar sempre de alguma forma, né, de acompanhamento. Então é entender que não é o visível, igual a Camila estava colocando, porque aí as pessoas perguntavam, o que esse menino tem? Essa mãe que não sabe educar esse menino, por isso que ele é mal educado, ele é agressivo, ele morde, né? Ele empurra as pessoas. Não, então essa conscientização desse olhar, né? Olha, ele tem, pode ser autista, então tem que ter esse sentimento. E a conscientização ela é muito importante. Já tem muita coisa, mas ainda falta muito mais. É igual falando de nível de suporte, né? Às vezes o nível de suporte 1 é meio negligenciado. As pessoas acham que vai passando e acha que ele vai dar conta de se virar. E já tem alguns estudos e alguns dados que falam que o índice de suicídio é altíssimo. Sabe? Depressão, ansiedade. Então estamos falando de pessoas que não se adequaram muitas vezes à sociedade, sempre se acharam meio inadequados e viveram a vida inteira falando que aquilo ali que ele estava sentindo era mimimi, que aquilo ali que ele estava sentindo levanta, anda para frente e vai indo. Então, assim, são diferentes, as necessidades são diferentes, não dá para colocar todo mundo na mesma caixinha, igual não dá para pôr toda a família na mesma caixinha. Eu acho até uma coisa que o pastor trouxe, que o bispo trouxe, é que a gente precisa capacitar famílias. Porque muitas vezes
não consegue ter um atendente, não consegue ter uma aplicação de aba 2 horas diária no SUS, né, porque isso ocupa muito tempo, mas uma prima que sabe aplicar a aba, ela vai conseguir aplicar em casa, que sabe aplicar o Denver. A própria mãe, né? A própria mãe. A mãe é mais difícil, né? Mas às vezes se não tiver ninguém, a mãe. Eu uso esses termos aba, Denver, porque hoje em dia são as terapias padrão ouro para ajudar principalmente as crianças, né? A estimulação Das crianças. Então, às vezes se tiver alguma forma de capacitar essas famílias, seria algo que você garantiria tratamento a quem não consegue muitas vezes ir todo dia até no lugar onde que vai atender. Porque nós sabemos, a gente leva filho e fica 2, 3, 4 horas ali. Então tem muita gente que não vai dispor desse tempo, tem outros filhos e outros afazeres. Trazendo assim, do lado político, eu vou perguntar a vocês, o que um vereador ele pode fazer para a nossa comunidade hoje, a nossa sociedade palmeirense, olhando de forma específica para esse público? Eu acho que a melhor forma que tem para ajudar hoje em dia é educação e acolhimento das famílias, sabe? Eu acho que se capacitar as famílias, se ajudá-las, elas vão conseguir fazer muita coisa, sabe? Assim, vão ajudar a implementar muita coisa. Porque é um tratamento muito longo, é um tratamento que demanda muitas horas. É muito difícil você ter um centro para tratamento, que a gente vai pensar uma estrutura, construir uma estrutura para tratamento do autismo em 2 anos, para atender todos os autistas, porque o público está aumentando e eles não saem com 6 meses, entendeu? Eles vão continuar muito tempo ali. Então, assim, como que a gente... Eu fico pensando em implementar uma política pública, não que isso não tenha que ser feito, tem que ser feito, mas eu acho que se a gente conseguisse levar educação, capacitação para as famílias, a gente conseguiria atingir de imediato as casas que não tem nada, sabe? Assim, é isso que eu tô falando, capacitar uma prima, capacitar uma mãe, capacitar alguém para atender, para ser um atendente ali terapêutica, dar alguma forma de suporte, para que isso possa virar uma rede. E às vezes até você capacitar ela, até para essa pessoa arrumar um emprego futuro. Ela vai estar uma mão de obra mais capacitada. Eu imagino que no primeiro passo, eu acho que seria uma boa política. Porque é muito difícil você construir do zero um atendimento do tanto que porque o atendimento ele é multifatorial. Você tem atendente que aplica a comportamental, que seria o ABA ou o Denver. Você tem fonoaudióloga, você tem TO, você tem... É muito. Então fica ali muitas horas ali. Eu vejo que realmente a questão dos projetos de lei, né, exata, para essa formação, mas que, por exemplo, a gente vê na região sul mesmo, até psicólogo nós temos carência, né? Então precisa de ter algo, né, ou que seja o que já tem, o CREA, o CRAS, o posto de saúde, ou um instituto. Eu acho que era importante esse desenvolvimento, uma vez que para a região sul, até o deslocamento é um dificultante. Porque se a mãe trabalha, ela já vai ter que sair, né? A questão do tempo, ela já tem um deslocamento, tem um horário que ela vai ficar lá. Né? Então, na região sul, eu acho que tem que ter um olhar específico para ter um centro de atendimento. Então, precisa de um projeto de lei para que se aconteça. E esse local também seria um local de formação também. Né, que ele possa estar atingindo a família, né, a criança de forma efetiva. É isso então. Então hoje a gente precisa de políticas públicas que possam educar as famílias, acolher as famílias. Na região sul a gente sente a necessidade dos profissionais e a gente buscar a aplicabilidade da lei, né, doutora Camila? Exatamente. A lei, assim, acho que leis já existem. Já existem. O que falta, assim, é essa carência da aplicabilidade dela, né? Buscar recursos. Colocar na lei orçamentária, né? Brigar, ter alguém com esse olhar específico para esse público, seria importante no olhar de vocês. Seria. Uhum. E principalmente para as famílias, né, Bispo? Porque é muito difícil você pensar como que uma mãe vai trabalhar, né? E às vezes a gente está pensando de uma mãe que pode ter 3, 4 filhos, né? E muitas vezes 2 autistas, às vezes não só um. Entendeu? Então, assim, é muita necessidade. Então, é muito difícil você, igual
Hoje, até vou contar, hoje eu atrasei para chegar aqui porque eu tive uma dificuldade com meu filho. E eu tenho rede de apoio. Então imagina quem não tem. Como que faz? Como que sai de casa? E nós sabemos muito bem tanto que é difícil você sair de casa com um autista muitas vezes. E ele sem terapia, sem o comportamental, sem isso daí, ainda é mais difícil. A sensibilidade ao barulho, tudo isso. Eu queria só colocar que hoje eu vivencio uma situação de um adulto jovem, né, em minha casa, e a gente observa que mesmo nessa fase ele ainda precisa de todo, né, um trabalho. Agora isso é um outro olhar que eu tenho que ter, né, outras buscas que eu tenho que ter, e para que ele possa ainda continuar sendo inserido a cada dia, porque ainda tem o caminho não é porque ele está com seus 19 anos que acabou, né? Então o autista é uma condição que é para toda a vida. Ele pode ter uma evolução, né? Igual hoje, se eu fosse classificar em nível de suporte, ele hoje seria um Asperger, né? Um suporte 1, só precisa de tentar inseri-lo, mas ainda precisa, né? Então assim, é importante entendermos que não é só na fase escolar. A preocupação maior com o autismo é na fase escolar, mas ela se prolonga, né? Então, quanto antes acontecer o tratamento, que é hoje a maior preocupação dos pais, é de conseguir esse tratamento. Eu estava conversando com uma conhecida que, infelizmente, ela estava fazendo e teve que parar devido às questões financeiras. Muito alto o custo, né, do tratamento, mesmo pelo plano de saúde. Então, assim, esse acompanhamento precisa, e tem que hoje também ter um olhar sensível para os adultos, que muitos adultos, inclusive, nem têm o diagnóstico, né, de autismo, e são vistos como pessoas, né, antissociais, né, e são julgados, inclusive até numa entrevista de trabalho ele pode ser julgado porque ele não consegue olhar no olho, porque ele tem, né, dificuldade na fala. Mas a partir do momento que esses que não têm seus laudos também consigam o espaço de receber, né, é uma forma de reconhecimento e de valorização do adulto, que muitos deles, né, tanto que naquela nossa roda, quantas pessoas que falavam assim, eu acho que eu também sou autista, né, os adultos se reconhecendo, né, então precisa ser visto essas pessoas também, que muitas vezes estão ali encobertas, né, e que não têm um olhar para eles. É sempre bom ressaltar que o autismo não é doença, né? Ele não tem cura. Ele vai ser uma condição. E sempre a gente tem que ter um olhar para olhar para a diversidade humana, né? E achar espaço para todo mundo. E isso é muito dolorido para os pais, muitas vezes, essa insegurança. Qual que vai ser o espaço do meu filho? Às vezes a gente fica muito centrado na primeira infância, mas vai ter a adolescência, vai ter a idade adulta, vai entrar no mercado de trabalho, como que vai ser? Então, o que me move para estar aqui discutindo e trazendo isso é tentar fazer, discutindo, tentar fazer um lugar mais inclusivo, um mundo, um lugar melhor, para acolher todas as diferenças. Então é isso que me move a estar aqui discutindo, e eu agradeço essa forma de estar aqui, porque eu acho que trocando ideias, levando conhecimento para mais pessoas, às vezes a gente consegue mudar um pouquinho o mundo, sabe? E aceitar um pouquinho mais as diferenças. Então é isso, gente. Nós estamos chegando ao fim. Muito obrigado, professora Rosa Helena. Muito obrigado, doutora Camila. E é isso, gente. Chegamos a esse fim e teremos outros podcasts, teremos mais conversas para falar não só desse assunto, mas de outros assuntos que é importante para a nossa cidade. Deus abençoe.